Queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para continuarmos estudando teologia prática. E hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre o comportamento cristão, uma aula muito importante para o seu desenvolvimento. Lembrando que esse livro foi escrito pelo pastor José Lima, nosso pastor Jorge Vale é o diretor da escola e eu sou o professor escolhido para essa matéria. Me sinto muito feliz de estar aqui com vocês por mais um mês, por mais uma quinzena, para estudarmos aqui, dessa feita, teologia prática. E hoje nós estaremos falando sobre o comportamento cristão. E a base de tudo isso, pessoal, nós vamos falar dentro desse capítulo 3 sobre o sal e o seu valor na antiguidade, o cristão refletindo a luz de Cristo, justiça de Cristo e seu relacionamento com a lei, o cristão e a lei, Jesus e a tradição e a dimensão subjetiva do pecado. E para isso, para o seu entendimento ser melhor, para que você tenha um resultado mais abrangente dentro da sua linha de estudo, seja organizado. Tenha foco e disciplina, desconecte do seu celular, fuja das distrações, estude em local apropriado, anote tudo sempre, leia o seu livro, responda o questionário sempre ao final de cada lição e agora é com você. Boa sorte. E aí, pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa teologia prática e agora, de forma prática, quero que você escreva a sua nota na primeira página do capítulo 3. Você como cristão, depois de passarmos pela lição de número 2, naquele crivo, naquela peneira do Sermão do Monte, qual é a nota que você se deu ali no capítulo 2? E hoje, aqui no capítulo 3, qual a nota que você se dá dentro dessa matéria, dentro desse capítulo? Como é que você está hoje? Faça isso agora no seu livro, isso vai ser muito importante para o seu desenvolvimento. E assim nós partimos já para dentro da lição, que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Depois das bem-aventuranças, Jesus começa a falar do comportamento do cristão. Ele usa a figura do sal e da luz, dois elementos necessários e sempre presentes em todo lar da sua época. Jesus coloca essas duas metáforas para mostrar o relacionamento entre a igreja e o mundo, sendo comunidades separadas por princípios, mas que intercalam-se no dia a dia. Veja, meus queridos, Jesus ele tem uma forma de pregar que eu acho ela muito positiva e muito interessante. A pedagogia aplicada por Jesus dentro dos seus ensinamentos é fantástica. Ele costuma usar elementos corriqueiros do dia a dia para sempre ilustrar algo e trazer verdades ao nosso coração. E aqui ele já começa usando, que vai ser a base dessa lição de hoje, dois elementos muito poderosos que sem eles a nossa vida não seria a mesma. Ele vai falar do sal e ele vai falar da luz. E nós devemos pensar, por que Jesus está falando sobre isso? Toda vez que nós analisarmos o texto bíblico, nós devemos nos questionar sobre algumas coisas. O que, por quê, quando, como e quem. E Jesus começa a falar sobre sal e luz, que são dois elementos básicos para a vida. São elementos que estão praticamente em todos os lugares. O sal, principalmente. E aí ele começa usando essa metáfora para ensinar uma verdade que é eterna. Já reparou como a água do mar é salgadinha? Dentro dos oceanos existem milhões e milhões de toneladas de um mineral chamado sal. O sal que você usa em casa é separado da água do mar em um lugar chamado salina. Nas salinas, a água do mar é puxada e filtrada para ficar mais pura. Mas como só chegou até minha pipoca? Na salina, o sal bruto é retirado por máquinas e levado para a fábrica. Na fábrica, o sal passa por várias etapas de lavagem, em máquinas enormes para tirar todas as sujeirinhas que vieram do mar. Depois, é colocado em uma máquina que gira rapidinho para que o sal fique bem misturado. Aí, o sal precisa ficar sequinho. Para isto, ele é colocado nestas máquinas a uma temperatura de 400 graus. No final, os técnicos do laboratório fazem alguns testes para ter certeza que o sal já pode ser embalado e seguir para as lojas. Em uma delas, a sua mãe comprou o sal e colocou dentro de mim. Uau!
que legal que é o sal! Legal! O sal é sensacional! Além de ser um excelente tempero, ele é muito importante para a saúde. O sal circula pelo seu sangue, ajudando o funcionamento do cérebro e facilitando a digestão de alimentos. Mas atenção! Exagerar no sal pode fazer mal para a saúde, causando problemas de pressão e nos rins. Agora uma receita salvadora. Misturando 2 colheres daquelas de café com sal, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 litro de água fervida, temos um excelente soro que previne a desidratação infantil. Mãe, quero uma pipoca com bastante sal, que veio da água do mar, que foi para a salina e depois foi para a fábrica, onde foi lavado e depois misturado e seco e depois embalado e transportado para o supermercado e depois foi comprado e na minha pipoca foi colocado e ela ficou com gostinho salgado. Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. O sal e o seu valor na antiguidade. Antes, nos tempos dos tabeliões, que podiam autenticar a legalidade do documento, quando 2 partes transacionavam e rejeitavam sobre as condições até chegarem a um acordo. Então, juntas elas comiam sal, porções de alimento ou porções de alimento. Um ato de comer sal sujeitava-os àquilo que achavam pacto de sal. Este pacto ou aliança estabelecia um contrato inviolável. Ou seja, em um passado muito distante, as pessoas não tinham os cartórios como nós temos hoje em dia. E uma forma deles firmarem algum tipo de acordo ou algum contrato era comendo sal. E aí se firmava um acordo na presença de algumas testemunhas. Em Gênesis 15, nós vemos um pacto de um acordo entre Abraão e Deus. Quando ele fala para Deus se realmente Deus lhe daria um filho. E naquele período, aquele pacto, sobre algum acordo que era feito, eles partiam o animal pelo meio e as 2 pessoas passavam entre os animais. Logo, como se falasse assim, se você não cumprir o acordo, eu farei com você o que nós fizemos com esse animal. Eu vou te partir no meio. Simples assim. Só que no caso de Abraão, pessoal, Abraão tem um sono e ele dorme e apenas um fogo passa, representando o Senhor nosso Deus, no meio dos animais. Se ele não cumprisse, o que Abraão poderia fazer contra ele? Nada, porque ele é Deus e Abraão é um ser humano. Mas para mostrar a sua fidelidade, ele passa sozinho, para dizer que ele assumia toda a responsabilidade daquela promessa. Esse é o nosso Deus. Alguns tempos depois, essas formas de pacto, de contrato, elas foram mudando. E aqui nós temos algum exemplo, ou um exemplo distinto, que é o pacto de sal. Deus prescreveu o sal como parte necessária dos sacrifícios. Toda oferta dos seus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Está lá em Levítico 2,13. Deus disse que não adicionassem sal à oferta, ela seria inaceitável. A oferta deveria ser integral e sem o sal estaria incompleta. O sal era um elemento de grande valor na teologia prática da antiguidade. Tanto os soldados romanos eram pagos com sal, e quando havia falha no cumprimento dos deveres, dizia-se, não vale o seu sal. O sal era, nas sociedades primitivas, como um símbolo de amizade, um conceito que ainda prevalece no mundo árabe. Ou seja, pessoal, os soldados romanos, na época de Roma, ali do Império Romano, eles recebiam o seu dinheiro em sal. Por isso que nós temos hoje a nossa remuneração mensal chamada de salário. Entende? Então, eles recebiam sal, porque nessa época o sal era valiosíssimo. Só que Jesus compara o cristão com o sal. Pergunto para você, você já viu na televisão alguma propaganda sobre sal? Dizendo assim, vamos dizer, o Extra hipermercados, ou o Carrefour, ou o Oba, não sei. Dizendo assim, venha hoje promoção de sal, o sal está imperdível. Não, o sal ele é fundamental, mas hoje em dia ele é um dos alimentos mais baratos do supermercado. E Jesus compara o cristão com o sal. Mas nessa época de Roma,
O sal era um dos produtos mais valiosos, porque sem sal, pessoal, a vida não tem sabor. Então o sal ele tem muita importância, nós vamos abordar mais sobre isso. Mas na época do Antigo Testamento, ou no começo do Novo Testamento, os soldados romanos recebiam o seu pagamento em sal, daí vem o nome salário. Isso aqui é muito bacana. Ser convidado, pessoal, para comer na casa de outra pessoa significava participar do seu sal. Ou seja, ser participante juntamente com o anfitrião da sua refeição. Isso significava amizade, proteção e cuidado. Ou seja, pessoal, o sal também ele representa amizade, acolhimento, sabe? Hospitalidade. Vocês sabem que no Oriente Médio as pessoas comem com a mão. Algumas tribos, alguns beduínos, eles até os dias de hoje eles comem com a mão. E o ato de comer junto é muito importante para eles, porque quando você come junto com alguém, quando você convida alguém para participar de uma refeição com você, comendo todo mundo com a mão no mesmo prato, está dizendo que eu confio em você, que eu gosto de você, que você faz parte do momento mais íntimo meu. Então a refeição aqui representa muita amizade. E ser convidado para comer na casa de alguém é muito interessante. Já parou para pensar que lá no Oriente Médio, principalmente lá para os beduínos, eles carregam isso na sua trajetória, sabe, na sua tradição. As pessoas, elas comem com a mão direita e lavam as suas partes íntimas com a mão esquerda, fazem as suas necessidades, usam a mão esquerda. Por isso que quando um bandido é pego naquela região, eles cortam a sua mão direita. Por quê? Porque ninguém vai ter coragem de sentar-se com ele numa mesa para que ele coloque a sua mão esquerda, que ele limpa o seu corpo, nas suas necessidades físicas. Não vão permitir que ele coloque a mão no mesmo prato. É uma coisa muito nojenta. Então, por isso que eles cortam a mão. Além de eles estarem punindo a pessoa, eles estão isolando elas do convívio social. E estar sentado numa mesa com alguém, desfrutando de uma refeição, isso é uma atitude de amizade. Por isso, pessoal, olhem bem quem você chama para ir na sua casa. Procurem saber quem é a pessoa que você está levando para participar de uma refeição contigo. Qual a sua intenção. Se você realmente gosta dela, leve para sua casa e ofereça-lhe uma refeição, porque refeição é um símbolo de amizade. E aí o cristão como sal da terra. Nos dias de Jesus, pessoal, os grupos religiosos de Israel tinham perdido completamente o sabor. A santidade, existencialmente, começa dentro, no interior do indivíduo, mas tem a sua manifestação no mundo. Os conteúdos cristãos têm que ser colocados de maneira que a sociedade possa sentir, a fim de que o desejo de Jesus se cumpra. Sendo assim, o caráter da igreja e suas ações são manifestadas em nome do Pai, que está no céu, seja glorificado. E aí Mateus 5,45 diz: porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. A religião nos dias de Jesus, pessoal, havia perdido a graça, porque as pessoas arrotavam muita santidade, cumpriam rituais, cumpriam preceitos do judaísmo, mas não viviam aquilo que eles falavam. E aqui a teologia prática é muito importante, porque não adianta eu falar o que você deve fazer, eu devo mostrar. Digo mais uma vez, no exército nós tínhamos uma frase que dizia: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O líder de uma denominação, ele não tem que mandar, ele não é chefe, ele é líder. O líder não manda as pessoas fazerem, ele faz junto. O líder não fala para as pessoas irem, ele vai junto. Essa é a diferença. E na época de Jesus, os fariseus, eles colocavam encargos pesados sobre o povo que eles mesmos não podiam cumprir aquilo. Queriam mostrar uma falsa religiosidade, orando nas praças, nas esquinas, com semblante caído para dizer que estavam jejuando, que estavam em oração, para as pessoas verem aquilo e glorificarem a eles. E aí eles tomavam toda a glória para si. E Jesus foi totalmente crítico com isso. Porque o cristão, que é sal, ele deve temperar a vida das pessoas, não apenas mostrar o tempero que tem. Jesus declara que a mensagem que nos é trazida, vós sois o sal da terra, afirma um conteúdo existencial extremamente diferente. O que ele quer dizer? Vocês vão ser o elemento diferenciador desse mundo, darão sabor à terra. A terra, e a que ele está se referindo, não é a terra arável e cultivável, na qual se pode plantar uma semente, mas a sociedade humana. Por quê, pessoal?
O mundo jaz no maligno. As pessoas estão sem sabor, sem tempero, estão vivendo uma vida insípida, insossa. E nós somos o tempero. Pergunto para você, se você vai fazer 1 quilo de arroz para o almoço, você usa 1 quilo de sal? Não. Se você usar 1 quilo de sal, você vai salgar que ninguém vai conseguir comer. Se você for assar 1 quilo de picanha, você vai usar 1 quilo de sal? De forma nenhuma, porque você vai salgar. O interessante é que, numa grande proporção de alimento, uma pitadinha de sal já dá todo o tempero, já dá gosto em tudo. Ou seja, no planeta Terra hoje nós estamos chegando na casa de 8 bilhões de pessoas. Dentro dessa, apenas uma pequena porcentagem segue o cristianismo. Não digo o evangelho, o cristianismo em geral. Onde as pessoas deveriam ser o sal desse mundo. Se você pegar na sua igreja, pode ter 200, 300, 400, 500 pessoas sem sal. E se tiver você como o sal da terra, você já consegue temperar todas essas pessoas. Porque uma pitadinha de sal pode temperar muita gente, trazer alegria para a vida das pessoas. Você como cristão não deve trazer problema, não deve trazer dificuldade, dissensão, porfia, heresia, emulações, etc. Você tem que trazer alegria, resposta às perguntas, trazer o Espírito Santo dentro de você. Onde você chegar, as pessoas têm que te olhar e dizer: aquele camarada, quando chega, alegra o meu dia. O abraço que ele me dá me faz sentir melhor. Apenas de ver o sorriso no rosto dele, está tudo indo mal, mas o sorriso no seu rosto enche o meu coração de alegria. Isso é ser sal da terra. E o cristão agora, pessoal, refletindo a luz de Cristo. Para suplementar este ensino, o Senhor Jesus usou mais uma figura. Vós sois a luz do mundo. A natureza da luz, pessoal, é brilhar. Não existe luz que não se comunique, não a luz contida em si mesma. A luz pode originar-se numa estrela distante e fazer um percurso de anos-luz. Todavia, ela não se cansa de brilhar, não cessa de fazê-lo. É de sua natureza brilhar. Por quê, pessoal? O cristão brilha. Não é porque ele é bom, não é porque ele está deixando alguém para trás. Simplesmente por Cristo está dentro de você. As suas obras, elas terão luz. Porque você não precisa fazer nada escondido, você não precisa mentir, omitir, porque todas as coisas que você faz, elas podem ser reveladas. O marido que é luz, ele não tem uma senha no celular que a esposa não saiba. A esposa não pode ter uma senha no celular que o seu esposo não saiba. Ela não pode esconder dele certas coisas que ela anda comprando e ele fica sabendo por último. Ele não pode comprar coisas escondidas e a esposa saber por último, porque as atitudes do cristão, elas têm que ser as claras. Se você falar de alguém, fale de alguém aquilo que esse alguém possa ouvir de você frente a frente. Tudo que você for falar sobre alguém, ou alguém vier falar sobre você ou para você, você deve perguntar: eu posso chamar a pessoa para ela ouvir o que você tem a dizer sobre ela? Se não puder, não ouça. Corte mal pela raiz. Porque quem é luz, brilha. E a luz foi feita para brilhar. Não foi feita para andar em trevas. Se é trevas, não tem luz. Mas se a luz de Deus está dentro de você, não é para você brilhar mais do que os outros, mas é para que as suas atitudes, as suas ações estejam claras e cristalinas para todos, porque você não deve nada e você não teme nada. Isso é teologia prática. A sua luz deve brilhar, não para ofuscar a luz do outro, mas para mostrar que dentro de você existe um Deus que capacita você para mostrar as suas obras, porque todas as suas obras corroboram com o seu caráter de cristão e você não tem nada a esconder de ninguém. Você é a luz. E onde tem trevas, você chegou, a luz dissipa as trevas e chega com você a paz, a alegria, a longanimidade, e a presença do Espírito Santo é reconhecida com a sua chegada. Louvado seja Deus por isso. Como cristão, pessoal, somos veículos por meio dos quais a luz brilha, para que os homens possam conhecer o caminho. Uma coisa é dizer a uma pessoa que ela está perdida. Outra, muito diferente, é dizer-lhe como sair dessa situação. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Está lá em Mateus 5,16. E como luz, o crente cria na pessoa que se encontra em trevas o desejo de algo diferente do que tem e mostrar-lhe como a sua fome e sede podem ser satisfeitas. O crente não é sal ou luz, ele é sal e luz. Ele desperta o apetite como sal
E aí, como luz, ele mostra como satisfazer o desejo despertado. Ou seja, pessoal, como luz, você deve guiar as pessoas que estão nas trevas para a luz maior. Quando você está num local muito escuro, você acende uma lanterna e aponta para o chão. Quem vai no monte sabe. Você aponta para o chão para não pisar no buraco, não pisar numa cobra, numa aranha, algum bicho ali. Você segue a luz. E a Bíblia diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, você segue a luz. Se você é um cristão que é a luz, que mostra a direção, você não vai dizer para o não convertido ou para o não crente, olha, você deve fazer isso. Mas você deve dizer para ele, vamos junto comigo que eu te levo. Ou vai por aqui que vai dar certo. Não, vamos por aqui que eu vou te mostrar o caminho. E ele vai usar a sua luz como gabarito para ele poder andar sem sentir medo. Por quê? Você é a direção. Você tem uma vida conforme aquilo que você acredita e que você prega. E ele diz, eu quero esse Deus para mim. Porque a luz que brilha nele, eu quero que brilhe em mim também. É assim que ganha. Quando você vai fazer evangelismo, muitas pessoas acham que fazer evangelismo é você reunir mais de 30 pessoas, sair na rua entregando folheto, entrar na casa, oferecer cesta básica, oferecer que pague conta de água ou de luz. Não. Porque se você fizer isso, você vai trazer atrás de você muitos oportunistas que só querem sugar aquilo que você pode oferecer. Mas em vez de querer ganhar 15, 20, 40 pessoas de uma vez só, ganhe uma só. Tome o propósito, pelo menos no ano que vai começar, de você ganhar uma. Porque tem gente que passa anos e anos e não ganha ninguém. Você põe o propósito de ganhar uma pelo menos. Faz amizade com ela. Mostre para ela que ela é importante. Mostre que você se importa com ela. Vai na casa dela ou dele e ore junto. Pergunte se está tudo bem. Mande mensagem de bom dia. Não fale nada de igreja. Apenas mostre a sua amizade. E a sua luz e o seu tempero de cristão vai despertar nessa pessoa o desejo de ser igual a você. Vai chegar uma hora que ela vai dizer assim, qual igreja que você vai? Eu quero ir lá também, porque eu quero ser igual a você. Isso é ser luz, pessoal. Isso é ser sal. Essa é uma estratégia que mais funciona no evangelismo, para você ganhar almas para Cristo. Imagine se você como pastor, se você como obreiro, ensinar isso para as pessoas da sua igreja. Logo, em um ano, você coloca o objetivo delas evangelizarem dessa forma, gerando uma amizade com a pessoa, mostrando que essa pessoa realmente importa e que ela faz a diferença naquele lugar. Logo, se você tem 100 membros na sua igreja, logo, em um ano, essa membresia vai virar 200 pessoas. Depois 400 e depois 800. Olha só o que vai virar. Porque quem é discipulado dessa forma, automaticamente, quando estiver firme ali, poder engatinhar sozinho, que o apóstolo Paulo diz que nós temos que sentir dor de parto pelas pessoas até Cristo ser formado nelas. Quando for formado, elas vão fazer a mesma coisa que você fez com outras pessoas. Isso é muito legal. Isso é ser sal. Isso é ser luz. Não vá atrás de 40, 50, 60 pessoas, não. Vá atrás de uma. Depois você vai atrás das outras, mas tem propósito de ganhar uma. Ganhe a amizade da pessoa, mas sem ser falso. Mostre a amizade verdadeira, que é um espírito que Deus te deu de acolhimento para você abençoar a vida de alguém. Isso é muito importante. A justiça de Cristo e o seu relacionamento com a lei, pessoal. Jesus falou anteriormente sobre as obras do cristão como efeito do seu caráter. Os bem-aventurados deveriam dar ao mundo o equilíbrio que propõe o sal, com as suas propriedades de preservação, e a luz como presença de direção, orientação, uma forma de atrair os que estão nas trevas. Ou seja, o cristão, ele não deve ser apenas sal, ele não deve ser apenas luz, ele deve ser sal e luz. Isso aqui é o ingrediente perfeito de uma receita. Aliás, é uma receita perfeita com 2 ingredientes. Porque com sal, você traz de volta o sabor da vida das pessoas. E um pouquinho de sal que seja, pode temperar muita gente. E a luz dá direção às pessoas que estão em trevas perdidas. Mas aí, pessoal, o cristão e a lei. A impossibilidade da justificação através dos mandamentos. Se Cristo cumpriu a lei, estamos livres dela. Isso significa que o cristão pode viver sem a lei? Essa é uma tensão que pode surgir ao dizermos que não estamos debaixo da lei, e sim da graça, visto que em Cristo a lei foi cumprida. Ou seja, pessoal, para que a lei serve? A lei serve para mostrar o seu pecado, o seu erro, e logo te julgar por causa disso.
Mas Jesus veio não para destruir essa lei. A lei continua, mas ele veio cumprir, porque toda a lei apontava para Cristo. Hoje ele cumpriu. Eu hoje creio em Cristo, sirvo a Cristo, não devo abandonar a Cristo, mas também não devo abandonar a lei. Porque se eu construir uma casa e tirar a parte de baixo do alicerce, a casa vai cair. Eu não posso defender o Novo Testamento subjugando ou desprezando o Antigo Testamento, onde está a lei. Então, os crentes da Galácia, eles achavam que por ter aceitado a Cristo, eles podiam viver conforme eles queriam, porque agora eles estão pela graça e poderiam viver uma vida libertina. Mas o apóstolo Paulo escreve admoestando eles a não fazerem assim. Cumpra a lei, porque a lei aponta para Cristo e Cristo cumpriu. Então você deve obedecer aos preceitos da lei. Mas agora, aquele âmbito condenatório que a lei dava para você, nós estamos agora mediante a graça, porque tudo se cumpriu em Cristo e ele nos redimiu pelo seu sangue. Aí que está a diferença. E aí o exterior como reflexo do interior. Nestes exemplos que citamos, Jesus não estava censurando o ato de dizimar das coisas menos importantes, o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas sim que estava invertendo os valores. Achava-se que o mais importante era dar o dízimo, contudo, faltava a essência do cumprimento da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus mostra o erro dos fariseus e conclui: deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Pessoas que acham que cumprindo a lei, eles vão ter algumas regalias. Estão fazendo nada mais do que a sua obrigação. Por quê? As pessoas passam a ser legalistas. Por exemplo, quem de vocês que está me assistindo agora já não dirigiu sem carteira de habilitação? Pensa comigo. Quando você está dirigindo sem habilitação e você passa perto de uma viatura da polícia, você tenta se esconder de todo jeito da viatura da polícia, porque se eles te pararem, eles vão levar o seu carro, vão dar multa e você pode até ser preso. Mas a partir do momento que você consegue a sua habilitação, você abaixa o vidro do carro, coloca o braço para fora e passa encarando o policial, como quem diz assim: agora eu estou dentro da lei, vem me parar agora, vem falar comigo. Você virou legalista. E muitas pessoas acham que apenas no cumprimento de alguns rituais, no cumprimento da lei, se acha no direito de exigir alguma coisa, se torna legalista. No caso do dízimo, a maioria das pessoas que dão o seu dízimo, ou entregam, ou devolvem o seu dízimo, elas se tornam legalistas, dizendo: Deus, eu fiz a minha parte, agora o Senhor tem que fazer a sua. E aí Deus fica... É como se você fosse esperto, né? Deus te deu 100%, você deu 10% para ele de volta, tá com 90% e ainda quer exigir. Olha que situação. O que Deus fala não é... Muita gente prega contra o dízimo, dizendo que o dízimo não é bíblico, que nós estamos na graça, que eu não sou judeu, não devo dar. Eu acredito, pessoal, que eu devo dar, que você deva dar pela Bíblia, porque Jesus não aboliu a prática do dízimo. Ele disse: olha, vocês devem fazer, mas não devem fazer só isso. Vocês devem ter misericórdia, justiça e fé. Isso aqui é importante. Não adianta só eu dar o dízimo. Tem gente que acha que dar o dízimo está livre. Eu não preciso fazer visita, não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso ter fé, não preciso fazer nada, porque eu já estou pagando. Não, Deus não precisa do seu dinheiro. Mas você que está fazendo esse curso, com certeza tem um chamado de Deus na sua vida. Com certeza tem um ministério preparado para você. E aí, pessoal, como que você, que não dá dízimo, vai querer viver da obra depois, sustentado pelos dízimos de alguém, sendo que você nunca contribuiu? Para mim, isso é uma coisa antiética demais. Então, você deve plantar para colher depois. Além de você dar o seu dízimo como fé, mostrando que você não é avarento ou avarenta, isso aqui é muito importante dizer, você está dizendo: Deus, se eu tenho, é porque o Senhor me deu, e por gratidão, eu quero entregar aquilo que é teu. Isso aqui é muito lindo, independente do que vão fazer. Mas quando você chegar lá, quando for você pegando esses recursos, lembre-se das suas críticas, que isso aqui vai ser muito importante. Jesus aboliu o dízimo? Não. Ele falou: não é para você fazer só isso, mas é para você ter fé, misericórdia e exercer coisas mais profundas. Eu não quero só isso. Eu quero você completamente para mim, principalmente sem avareza. Quando você pega o capítulo 5 de Mateus, pessoal, Mateus 5, 6, 7, é uma aula prática de Jesus maravilhosa. Mas só que na época de Cristo, nós tínhamos dois rabinos principais ali. Um era o Hilel, o outro era o Shammai.
eles tinham escolas rabínicas de interpretação. Cada um interpretava de um jeito. E aí Jesus começa a falar, lá em Mateus 5, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo que. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo que. Jesus está fazendo com isso uma reinterpretação. Por exemplo, no sábado, a questão do sábado, era olho por olho, dente por dente, e várias outras questões que eu não vou entrar aqui em algumas minúcias. Mas Jesus traz uma interpretação diferente. E as pessoas olham para a interpretação de Jesus e veem que ela é mais coesa, ela é mais robusta. Então Jesus ele tinha muita autoridade. Ele não só interpretava, ele mostrava na prática, no decorrer do seu ministério, da sua vida, a importância da vivência da palavra. Então esses homens, o Shammai e o Hillel, eles tinham suas escolas de interpretação, onde dava muito debate. E Jesus veio com uma pegada totalmente diferente. Jesus chega ao ponto de dizer, olha, se a vossa justiça não exceder a desses homens aí, vocês não vão chegar no reino do céu. Esses homens já são pessoas exemplares, mas você tem que ser melhor do que eles. Porque eles têm a sua interpretação, mas a minha interpretação é suave. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, para ficar destacado, pessoal, existiam essas duas frentes, esses dois rabinos, Shammai e Hillel, que davam uma interpretação diferente para a lei, e aí as coisas aconteciam de acordo com as suas interpretações. Mas Jesus vem com uma interpretação totalmente diferente, porque ela fazia muito mais sentido, porque além de explicar, ele praticava aquilo que ele estava ensinando. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Uma explicação prática, resumida, muito coesa da nossa matéria, que é muito boa, muito positiva. Deixo para vocês as orientações finais para você poder fazer a sua prova ali, responder o seu questionário de forma online, acessando o site do Bicamp, e que você possa, se você tiver o seu caderninho de respostas, já responder no seu caderninho também, se você recebeu, que você vai ter um melhor aproveitamento nas suas respostas. Assim nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos por essa oportunidade de poder termos contato com a Tua Palavra, Pai. Que nós possamos, nos dias de hoje, sermos sal, trazer sabor, trazer alegria para a vida daqueles desesperançados, meu Pai, por tudo que está acontecendo no mundo. Que nós possamos trazer sabor à vida das pessoas. E que nós possamos, meu Pai, ser luz nesse mundo. Que as pessoas possam ver em nós uma saída, um caminho, e que através da nossa vida eles possam encontrar, meu Pai, o Teu Evangelho e a Tua presença. Trabalha em nós e através de nós, para a glória do Teu nome, hoje e para sempre. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Jesus possa trabalhar em você e através de você. Pratique a teologia, viva a teologia. Deus abençoe.